Olá pessoal, nós vamos ver agora a nossa aula de tamanho e escala. Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no plano de aula. Esses primeiros 4 itens serão apresentados em um vídeo e o quinto item será apresentado em um ou mais vídeos. Embora esse quinto item seja apenas um, ele é bastante longo, então talvez a gente necessite até de mais de um vídeo para explicar ele. Primeira parte, a gente prestar atenção com relação aí à questão da importância e das inter-relações. Importância para a gente saber para que serve o que a gente está fazendo aqui, que é o estudo de escala produtiva. Vocês vão perceber que a gente, às vezes, eu utilizo o termo escala produtiva, às vezes eu utilizo o termo tamanho. O termo tamanho, eventualmente, a gente pode entender até como uma forma mais casual da gente falar em escala produtiva. E a escala talvez seja um termo mais técnico, mas eu não dou muita importância nessa diferença entre os termos. Ambos são utilizados aí pra gente, quando a gente fala no que a gente quer dizer aqui, que normalmente é a capacidade do sistema produtivo que nós estamos planejando. Claro que essa capacidade vai depender do tipo de operação que esse sistema vai realizar, então a gente não vai prestar, digamos assim, a gente vai ter que prestar bastante atenção realmente nas especificidades do que a gente está planejando. Tem diversas maneiras da gente medir a escala produtiva, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas enfim, a gente quer dimensionar a estrutura que vai ser montada para a operação que nós estamos planejando. Esse dimensionamento depende das operações que são empreendidas. Então, por exemplo, se for uma empresa que presta serviços, o dimensionamento está relacionado a verificar quantos serviços vão poder ser prestados por essa estrutura. Se o dimensionamento for de uma operação de manufatura, a gente talvez vai se preocupar com a área em metros quadrados do galpão utilizado para essa manufatura, do dimensionamento da capacidade produtiva e da quantidade do maquinário, o dimensionamento da necessidade de pessoas e assim por diante. Então a capacidade produtiva depende muito do sistema que a gente está planejando e em qualquer situação acaba tendo impacto grande sobre a necessidade de investimentos e a necessidade de capital de giro. Investimentos são os bens de capital, aqueles que, se a gente for olhar lá no balanço patrimonial, vão estar no imobilizado do lado esquerdo, que é o ativo, e as necessidades de capital de giro estão relacionadas ao pagamento de salários, pagamento de matérias-primas, pagamento de insumos, aluguéis e assim por diante. Isso quer dizer, é o dinheiro que é necessário para o empreendimento funcionar. Então é óbvio que esses parâmetros estão relacionados com a escala do empreendimento e óbvio que acaba tendo um impacto sobre a viabilidade econômica e financeira do empreendimento. Depois a gente vai falar bastante sobre isso. O tamanho ideal acaba vindo do cruzamento das informações de mercado, o mercado atual e o mercado futuro, e com os dados da análise do processo produtivo. Com os dados do estudo de mercado fornecem para a gente a demanda que se pretende atender e a demanda que, digamos aí, o sistema produtivo terá disponível para ser alcançada ao longo da sua vida útil. Quanto ao processo produtivo, óbvio que dependendo do tipo de operação que o empreendimento está envolvido, é possível montar empreendimentos com diversas capacidades em função do dimensionamento dos recursos que são necessários. E então, assim, a gente quer conhecer essa disponibilidade de capacidades produtivas e isso normalmente vem do contato com os fornecedores de equipamentos, insumos e outros recursos que são necessários para a operação que a gente está planejando. E então, assim, a gente vai ter que balancear isso, vai ter que balancear a demanda e vai ter que balancear as alternativas de capacidade produtiva. Embora nós estejamos falando na capacidade produtiva principal do sistema, isso acaba tendo um impacto importante sobre a necessidade de outros recursos, como matérias-primas, se for uma unidade que processa matérias-primas, área de estocagem, se for uma empresa que necessita de área de estocagem importante, a necessidade de infraestrutura física, frota de distribuição para dar vazão à produção desse sistema produtivo, além de outros recursos e outros insumos que são importantes.
Para a gente se localizar um pouco, nós estamos falando aqui em capacidade produtiva de longo prazo. Então, se vocês forem pesquisar na bibliografia sobre esse tema, vocês podem pesquisar em capacidade produtiva de longo prazo. Normalmente esse é o termo que a gente está lidando. A capacidade de longo prazo faz parte do planejamento das unidades produtivas, então uma decisão sobre a capacidade do empreendimento, e é aquela decisão que a gente pode fazer modificando substancialmente a estrutura do que a gente está planejando. Ao contrário da capacidade de curto prazo, que em geral é uma atividade de gestão da capacidade, é uma atividade que normalmente fica ali com o pessoal do planejamento e controle da produção, em que não vai ser modificada a estrutura, e sim como é que vai ser administrada a capacidade produtiva disponível em função do uso dos funcionários, em função de uso de horas extra, de turnos e assim por diante. Grandes capacidades produtivas, e esse slide meio que dá uma extremada, né? Digamos assim, ele coloca em dois extremos. Por um lado, grandes capacidades. Então, quanto maior for a capacidade produtiva, maior a necessidade de investimentos, maior a necessidade de fontes de financiamento para montar esse empreendimento, maior a necessidade de capital de giro, como já foi comentado, maiores custos e despesas fixas, e esse conjunto de itens aí que eu acabei de falar acabam exigindo uma maior demanda para viabilizar o empreendimento. Eu preciso ter mais vendas para justificar uma capacidade maior, certo? Além do ponto de vista financeiro, também tem uma consequência do ponto de vista de gerenciamento. Então, quanto maiores forem as estruturas, maior a necessidade de gerenciamento. Aí os empreendedores, né, os acionistas, os stakeholders, as pessoas que estão interessadas na montagem desse sistema produtivo, vão ter que se preocupar se elas têm capacidade gerencial para tocar um empreendimento de uma escala maior. E, claro, estruturas maiores têm maior risco de inviabilidade, porque precisam, como já foi comentado, de mais demanda para viabilização, e essa demanda nem sempre é garantida. Então, se não tiver essa demanda, corre o risco de não conseguir pagar salários, não conseguir pagar fornecedores, enfim, você pode quebrar o empreendimento, e às vezes, se você não quebrar, você pode eventualmente estar trabalhando abaixo do uso de capacidade produtiva necessário para viabilizar o empreendimento, o que pode fazer com que o retorno de investimento não seja bom. Por outro lado, baixas capacidades produtivas têm como principal consequência a limitação no atendimento aos clientes, né? Então, assim, eu vou ter menos capacidade de vendas, e isso acaba limitando o retorno em termos absolutos. O que é retorno em termos absolutos? Se eu pegar a capacidade produtiva total do empreendimento e multiplicar, digamos, pelo preço de venda de cada uma das unidades produzidas, eu tendo uma capacidade produtiva baixa, mesmo que eu opere a 100% de capacidade, eu posso ter um ganho que não justifique eu dedicar o meu tempo para aquela unidade produtiva. Um exemplo que eu acho interessante relacionado a isso é aqueles food trucks. Os food trucks, eventualmente, você pode pensar que é uma unidade de produção de alimentos com praticamente um posto operativo, né? Na verdade, tem a parte de pagamento e servir, e tem a parte de preparação dos lanches, mas é um posto operativo, 2 postos operativos. Então, praticamente um mínimo de capacidade produtiva que é possível montar um estabelecimento de alimentação. Então, dependendo do lanche que está sendo vendido, da comida que está sendo vendida, mesmo que você opere a 100% de capacidade, a hora que você multiplicar a quantidade que significa 100% de capacidade pelo preço de venda, depois que você paga os custos, embora você possa ter retorno de investimentos em termos percentuais, talvez o valor que somado do lucro que você tem no mês ou no ano não seja suficiente para fazer com que você, por exemplo, largue o seu emprego em alguma outra atividade
para se dedicar a esse empreendimento. Isso quer dizer, empreendimentos de pequena capacidade produtiva, eles têm menos risco de inviabilização do negócio, porque eles requerem menos demanda para pagar as contas, menos demanda para conseguir um retorno percentual adequado do investimento, mas, por outro lado, além de ter essa questão financeira, né, de limitar o retorno absoluto, você ainda corre o risco de atender mal os teus clientes, e atendendo mal os teus clientes, de repente você queima o filme do empreendimento que você quer montar, e depois os clientes podem não voltar mais no seu estabelecimento. Então, a decisão, né, de capacidade produtiva acaba ficando nesse trade-off, né, essa escolha entre ter um empreendimento com um pouco mais de capacidade e ter mais capacidade e, por outro lado, não conseguir utilizar toda essa capacidade, sendo necessário trabalhar, digamos, gerenciar essa capacidade ociosa, ou, por outro lado, ficar com um empreendimento que tem as suas vendas limitadas, que vai limitar o retorno que você pode ter no empreendimento, só que, por outro lado, você corre menos riscos. Então, esse tipo de discussão a gente vai fazer bastante durante a aula de estudo de capacidade e escala produtiva. Agora, como é que a gente vai medir a capacidade produtiva? Como é que a gente mede a escala produtiva? O estudo de tamanho, né, como está sendo dito ali, normalmente está ligado à capacidade produtiva de um sistema, e o normal é a gente medir essa capacidade pelas saídas do processo. Então, as saídas normalmente é o produto final que você entrega para o mercado. Esse produto podem ser bens, podem ser serviços, podem ser clientes atendidos em um comércio, por exemplo. Pode ser também um produto intermediário, vai que um processo produtivo tem um produto intermediário que representa uma melhor unidade de medida do empreendimento. E a capacidade produtiva eventualmente pode ser medida também pelo processamento dos insumos. Alguns empreendimentos, principalmente aqueles que processam um único insumo e transformam em múltiplos produtos, acabam sendo mais fácil de você medir a escala produtiva deles através da capacidade de processamento de insumos, certo? Em qualquer uma das situações é sempre necessário fazer um exercício de verificar qual que é a melhor unidade de medida para aquele tipo de empreendimento. E essa unidade de medida normalmente ocorre por tempo, né? Porque a produção normalmente a gente mede por tempo, né? Então quilogramas, litros, toneladas por tempo, unidades por tempo. E o tempo, por sua vez, ele normalmente, né, são anos, é uma periodicidade anual, mensal, diária, pode ser por horas, de acordo com o tipo de empreendimento. Então, por exemplo, a gente fala, determinada linha de produção de máquinas de lavar roupa produz 3.000 máquinas por dia. Então, digamos, é uma produção que a produção é grande o suficiente para a gente querer se ater à produção diária para conseguir medir a capacidade produtiva. Já outros empreendimentos, você pode querer medir a capacidade de produção por ano, né, ou mês. Então, cada tipo de empreendimento, o analista vai ter que ter a sensibilidade de verificar qual que é a unidade mais adequada. Bom, a unidade de medida que a gente viu ali é a principal e que, em geral, a gente usa para dimensionar o nosso empreendimento, e como a gente vai ver mais adiante, mas tem algumas outras unidades que podem ser importantes de acordo com o tipo de empreendimento que a gente está fazendo e de acordo com os objetivos que a gente tem. A primeira delas é a escala geográfica, que está ligada à abrangência do empreendimento em termos geográficos. Então, a abrangência, por exemplo, o empreendimento vai funcionar até um raio de tantos quilômetros, vai atender tantas cidades, vai atender os estados A e B, ou apenas um estado, vai atender uma determinada região, vai atender determinados países e assim por diante. Essa é a escala geográfica. A escala econômica, ela pode ser tanto do ponto de vista de recursos investidos. É comum a gente ver, não, determinada empresa montou uma planta de produção com investimentos de 30 milhões de reais. Então a gente tem uma ideia já do tamanho do empreendimento pelo valor investido, e uma escala até mais usual e bastante importante, que é o faturamento. Seja faturamento anual, seja o faturamento mensal,
É utilizado bastante para o governo, até inclusive para dimensionar as alíquotas de imposto de renda, e é utilizado para outras situações, que é o faturamento da empresa. Então, a hora que você compara dois empreendimentos que, embora tenham características diferentes, estejam concorrendo no mesmo segmento, às vezes você comunicar qual que é o faturamento de um, qual que é o faturamento do outro, a gente tem uma ideia da escala do empreendimento. Tem a escala horizontal. A escala horizontal está ligada ao número de unidades produtivas de um mesmo elo que você mantém na sua cadeia produtiva. Então, alguns empreendimentos têm um recurso principal que é muito importante para definir aquele tipo de empreendimento, e a quantificação de quanto desses recursos tem acaba sendo uma importante forma, uma importante régua para a gente medir o tamanho do empreendimento. Já a escala vertical está ligada ao número de elos englobados no sistema de valor e que está ligado ao nível de verticalização do empreendimento, certo? Então, um empreendimento que engloba desde os processamentos iniciais até o produto final vai ser um empreendimento bastante vertical. E, por exemplo, de repente a gente vai querer comparar com um concorrente que está focado em apenas parte dos processos. A gente consegue ter uma ideia do nível de verticalização de quem está atuando aí no mercado e da empresa que a gente está envolvido ou do sistema que a gente está planejando. A escala de diversificação está ligada à variedade de produtos ofertados. Essa variedade de produtos está muito relacionada à complexidade que o empreendimento está lidando no seu dia a dia. Então, empreendimentos com apenas um produto ou com poucos produtos vão ter menos complexidade em uma série de atividades do que empreendimentos que lidem com múltiplos produtos, que vão ter que fazer mais pedidos de fornecimento, de insumos para esses diversos produtos, que vão ter mais ordens de venda e assim por diante. Uma escala que também é importante é a escala de necessidade de recursos humanos, que está relacionada ao número de colaboradores. Essa é uma escala, talvez junto com aquela de faturamento, que também é bastante utilizada para a gente comunicar o tamanho dos empreendimentos, para a gente discutir o tamanho dos empreendimentos, e também é utilizada para fins do governo para uma série de questões, como, por exemplo, a necessidade de bater ponto, não bater ponto e assim por diante. A necessidade da automatização do sistema de ponto e assim por diante, e outras necessidades. A capacidade produtiva, ela pode ser nominal, e essa capacidade produtiva nominal a gente pode entender como sendo a máxima teórica do empreendimento, sem nenhuma parada. Só que como a gente sabe que no mundo real é necessário às vezes algumas paradas, seja para manutenção, né, a manutenção preventiva, preditiva, corretiva, né, quebrou um equipamento, tem que parar, né, qual é a probabilidade de quebrar um equipamento, isso acaba influenciando na capacidade real do empreendimento, acertos de máquina, né, o setup, à medida que você deixa de produzir um produto, vai produzir outro produto, ou quando você termina um lote, vai preparar um próximo lote. Então tem uma série de paradas, uma série de interrupções, uma série de situações que podem reduzir o ritmo da empresa e faz com que, na prática, o sistema produtivo tenha uma capacidade real menor do que a capacidade máxima teórica. Então, a gente ainda tem o uso da capacidade que a gente pretende ter do empreendimento, ou o uso da capacidade que a gente tem no momento. Então, se a gente tirasse uma fotografia do sistema produtivo em um determinado momento e a gente fosse ver quanto está sendo utilizada a capacidade, é isso que a gente está se referindo. Ou quando a gente quer fazer o planejamento do uso da capacidade ao longo da vida útil do empreendimento, a gente também vai prever um uso da capacidade dentro, obviamente, daquele máximo, o máximo nominal que a empresa tem. E, por fim, ainda tem o uso econômico da capacidade. O uso econômico é aquele uso que maximiza o retorno. Essa maximização do retorno está relacionada aí com a eficiência do uso da planta. Então, é aquele nível de utilização que tira o melhor proveito dos equipamentos, o melhor proveito dos recursos físicos, o maior proveito da mão de obra e dos colaboradores que estão ali participando.
E essa redução de eficiência a partir de um determinado nível, por exemplo, pode ser gerado por ter que pagar horas extras, isso quer dizer, você aumenta o custo do trabalho, aumento da manutenção, porque você estaria utilizando os seus recursos, digamos, num ritmo que talvez eles não aguentem tão bem, afastamento de colaboradores porque estão trabalhando demais, perdas de estoque, porque você começa a ter que acumular determinados materiais e eles se deterioram mais rápido, porque não estão bem acondicionados, aumento de distâncias para a distribuição, além de outros fatores que podem fazer com que um uso demasiado da capacidade produtiva não seja eficiente. E claro, se você usar de menos a capacidade produtiva, você vai ter o desperdício, que daqui a pouco eu vou falar mais, o desperdício por ociosidade. Então, o equilíbrio entre o uso máximo da capacidade produtiva até que se comece a ter algumas perdas, e, digamos, o ponto de equilíbrio que a gente tem esse melhor uso é chamado de nível econômico. Então, como foi comentado, o desperdício por ociosidade ocorre quando o sistema produtivo opera com determinado nível de ociosidade, como nesse exemplo, imagina um empreendimento que tem um uso da capacidade de 80%, então 20% é considerado ociosidade. Se você for ali na teoria de custos, você vai ver que o cálculo do custo pelo custeio ideal leva em consideração os desperdícios por ociosidade. E, então, assim, a empresa, em tese, se ela tiver capacidade produtiva que não está sendo utilizada, ela está com um desperdício. Então, esse é mais um ponto para ressaltar a importância de um dimensionamento correto da capacidade produtiva do empreendimento.